A gente continua falando mais sobre esse tema, né, do que acontece com a questão dos conflitos e o quanto está afetando o Brasil. Não é de hoje que estamos acompanhando, né, que essas tensões no Oriente Médio têm acendido um alerta no agronegócio. O Irã, hoje principal comprador do milho do Brasil, responde por cerca de 22% das exportações do cereal, o que significa quase um quarto de tudo que o país embarca para o exterior. O nosso ponto é preocupante porque se esse fluxo comercial for interrompido por fatores geopolíticos, milhões de toneladas de milho podem precisar encontrar novos destinos rapidamente. Caso isso não aconteça, o excesso de oferta no mercado interno tende a pressionar os preços, impactando diretamente os produtores, exportadores e toda a cadeia do agronegócio. Para entender melhor esse assunto, convidamos o secretário-geral da ANFA, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Rio Grande do Sul, Ricardo Leite. Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que nos assistem. Grato pelo convite. Vamos falar dessa questão aí do Irã, que responde por cerca de 22% das exportações de milho do Brasil. Qual que seria o impacto imediato ou se já está tendo impacto, né, que a gente está vendo que as coisas estão acontecendo, para o mercado brasileiro, caso esse fluxo comercial seja interrompido por causa dos conflitos? Bom, Valéria, certamente causa preocupação a cadeia, né? Nossa cadeia produtiva do milho, né? Já que, como bem disseste, o Irã, das exportações de milho brasileiras, cerca de um quarto vão para o Oriente Médio, especificamente para o Irã. Então, dado o conflito aí, o país a cadeia teria que procurar novos mercados e a preocupação também de atender possíveis requisitos fitossanitários de qualidade de outros mercados é bastante relevante. Então, é um desafio aí, tem que estar atento, né, o próprio Ministério da Agricultura também, para que não haja um prejuízo aí maior para a nossa cadeia produtiva. E o que acontece com um navio que é carregado de milho e aí ele não consegue entregar, né, para o seu destino? O que acontece com essa carga? Por curiosidade. Quando há essa situação de uma carga que já está em trânsito para um país, né, que cumpriu os requisitos, foram avaliados pelos auditores fiscais federais agropecuários certificados, emitidos certificados fitossanitários internacionais para aquele destino, caso haja necessidade de uma mudança de rota, uma mudança de destino, a necessidade de verificar se esses requisitos do novo destino estão cumpridos já com as avaliações que foram feitas. Então, esse é um desafio que é importante que a cadeia produtiva esteja, né, faça as interlocuções necessárias com os departamentos, secretarias do nosso Ministério da Agricultura, para auxiliar no que for possível, para que não haja esses prejuízos, para que não tenham atrasos, né, nas rotas comerciais aí dos navios, evitando prejuízos maiores. A gente já está tendo prejuízos, aí, inclusive, na produção, nessa safra que corre aí, em relação ao aumento do custo dos fertilizantes, que já está refletindo bastante aí aos produtores. Então, tem que buscar aí soluções, né, e estar preparado para esses desafios. Até é importante você comentar sobre isso, né? Não é uma coisa tão simples, né? Por que essa mudança ela exige uma nova certificação sanitária? É isso? Quais outros requisitos são necessários para mudar a rota do milho? Bom, só para esclarecer, né, em toda a exportação, né, grande parte das exportações de milho em grão, enfim, outros cereais, leguminosas em grãos, elas exigem a certificação fitossanitária, né? Então, existem os requisitos dos países importadores, né, das organizações fitossanitárias dos países importadores que devem ser cumpridos. Então, eles são avaliados pelos auditores fiscais federais agropecuários nos pontos de egresso aqui no país, né? Além dos departamentos também de defesa, também há alguns requisitos que são relacionados à qualidade dos produtos, então são diversos departamentos que estão envolvidos nessas tratativas, né, inclusive nas tratativas, nos acordos bilaterais que há entre os países para abertura de mercados, enfim, e quando há necessidade de mudança de uma rota, pegando esse pressuposto que o navio saiu daqui, uma carga foi embarcada, foi avaliada de acordo com os requisitos de um destino previsto. Caso haja necessidade de mudança para outro destino, verificar se esses requisitos que foram avaliados para o primeiro destino atendem também os requisitos do segundo país, do destino que for dado, né, do novo destino.
Então, esse é um desafio, adequar. Então, os exportadores têm que estar atentos a isso, né, para que não haja problemas aí de ter que estar procurando novos destinos que estejam atendendo a esses requisitos já avaliados, né? Ricardo, aproveitando sua presença no Bom Dia Produtor, explica pra gente, né, qual que é o papel mesmo do auditor fiscal federal agropecuário, principalmente nesse processo, né, de redirecionar as cargas. Fala um pouquinho do trabalho que é feito por trás disso. Sim. Bom, nós estamos presentes, né, os auditores fiscais federais agropecuários em diversas frentes, né, na fiscalização, nas tratativas entre países. A gente participa em diversas secretarias que há dentro do nosso ministério, com presença dos nossos auditores. Então, vai desde do acompanhamento de missões internacionais, nas tratativas entre organizações fitossanitárias, verificação realmente desses requisitos são pertinentes ou não, né? O que o Brasil pode atender também em relação a esses requisitos, e na própria fiscalização em si, nos embarques em si, né? Na verificação das cargas, nas análises necessárias, como já falei, tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista fitossanitário, para que não haja problemas. É muito melhor que a gente verifique possíveis inconformidades aqui do que uma carga chegar no exterior e apresentar problemas. Então, o que eu costumo dizer, a fiscalização ela atua para auxiliar, né, para que não se tenha problemas e garantir a qualidade desse produto que está chegando no exterior, né, que estejam todos os requisitos atendidos e não haja nenhum tipo de problema no desembarque e no comércio internacional. Aproveitando novamente, eu queria que você esclarecesse algumas dúvidas, principalmente com o tal do encalhe de cargos, né, com navios parados no mar aguardando autorização para descarregar. O que acontece com isso, né? E se as cargas brasileiras, por exemplo, forem atingidas, o que acontece? Bom, um encalhe de carga certamente é uma preocupação, né, porque os custos logísticos, quando envolve principalmente o trânsito marítimo, né, são bastante elevados. Então, uma carga que fica parada, aguardando a liberação de um cais para descarga do produto, envolve custos logísticos muito altos. Quando há necessidade, por exemplo, como a gente está tratando aqui de mudança de um destino, certamente algum tempo já se perdeu. E às vezes pode, de repente, num destino novo traçado, encontrar dificuldades como filas para descarga de seus produtos, né? Então tem que também ter preocupações em relação à qualidade, manutenção da qualidade do produto que está ali embarcado, buscando sempre a redução desses custos logísticos e qualquer possível prejuízo à própria carga, né, que está sendo transportada. Ricardo, já que você está imerso aí, né, nessa situação, com certeza chegam novas informações para você, outros conhecimentos. O que aconteceria se caso o excesso de milho no mercado interno ficasse aí parado? Isso pode realmente impactar os preços, né, pagos principalmente ao produtor? Bom, certamente, né, a gente imagina que sim, né, porque a questão a regra de oferta, né, e procura seria afetada. Então, um excesso de produto no mercado pode afetar, sim, os preços, né, reduzir os preços. A gente tem exemplos aí de anos atrás, por exemplo, da própria soja na China, né, em 2004, quando houve rejeição de alguns navios de soja para a China. Isso afetou diretamente o preço do produto, né, no mercado. Então, essa preocupação tem que estar, é importante que a cadeia seja vigilante, né, para que se busque alternativas e evitar que todo o volume esperado de exportação seja afetado, né? Então, é uma preocupação bastante relevante. E você acredita que existe um tempo para isso começar a acontecer ou, pelo que você está vendo, já está aí mexendo os valores? Olha, as entidades, especificamente na cadeia de milho, demonstram não estarem tão preocupadas porque o milho possui, né, diversos destinos possíveis, então teria que ser realmente uma readequação, dependendo da extensão do conflito no Oriente Médio, de adequar novos mercados, aí, conseguir negociar novos mercados sem prejuízo ao preço final, realmente, né, para que não tenha esse efeito tão grande aí no mercado já que sofre aí com outras também dificuldades, né. Para a gente encerrar, quais são os próximos passos da ANFA neste momento? Vocês já têm aí algo para seguir com algum
projeto ou então alguma análise para acompanhar toda essa situação? Olha, a ANFA trabalha muito na valorização da carreira dos auditores fiscais federais agropecuários, né? E na reposição do quadro, né? Que já é bastante, né, a gente tem um déficit pessoal bastante grande, tem um concurso vigente aí com um cadastro de reserva que nosso sindicato está tentando um chamamento, porque existe também essa dificuldade, muitas vezes, na própria certificação sanitária, né? Assim como em outras diversas frentes em que os auditores fiscais federais agropecuários atuam, pelo déficit pessoal. Então, também há essa fila, há essa preocupação, e o nosso sindicato tem batido muito forte que a gente precisa, né, realmente, de reposição de quadro, de valorização da carreira, condições de trabalho adequadas, para que também não haja esse tipo de prejuízo na prestação do serviço para os auditores.